A verdade é que existe um tipo de cansaço que não tem sono que resolva. Um esgotamento que vai além do físico, que joga seus ombros para baixo, que pesa na mente e no coração. Você já sentiu isso? Ou melhor, você está sentindo isso? Aquela sensação de que, mesmo tentando, nada parece suficiente. O pensamento que não desacelera, a angústia de imaginar todos os cenários possíveis, tentando encontrar uma saída. Mas e se a saída não estivesse no esforço? E se o verdadeiro alívio viesse de algo que não depende do que você faz, mas de quem você confia? A inquietação é um peso invisível, mas muito real. Você tenta se distrair, mas lá no fundo, a mente continua girando e te martelando, insistindo em resolver o que não está no seu controle. São os pensamentos sobre o futuro, as preocupações que ninguém vê, os medos que você é mestre em esconder. E enquanto isso, Deus sussurra: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Mas como descansar quando a mente não para? Como confiar quando tudo parece incerto? O problema é que aprendemos a acreditar que precisamos ter todas as respostas, que o amanhã depende do nosso planejamento, do nosso esforço, da nossa capacidade de dar conta. O mundo nos ensina a correr, a resolver rápido, a não parar. Mas será que essa pressa toda não está nos afastando daquilo que realmente importa? Quantas e quantas vezes você já perdeu o sono por algo que na sua cabeça era um bicho de 7 cabeças e no dia seguinte nem era tão grande assim? Quantas decisões precipitadas foram tomadas porque a ansiedade gritou mais alto que a sua fé? A inquietação nos empurra para um estado de alerta constante, como se estivéssemos sempre à beira de algo ruim. Mas a verdade é que Deus nunca nos chamou para viver dessa forma. O descanso que Ele oferece não é apenas físico, é uma paz que acalma a alma, desacelera os pensamentos e traz segurança mesmo no meio da tempestade. Talvez você esteja cansado porque tem tentado carregar coisas que nunca nem foram suas. Talvez a preocupação com o futuro tenha te roubado o presente. Você ora, mas no fundo ainda duvida se Deus realmente vai agir. A mente continua buscando soluções, fazendo planos, tentando antecipar o que só Deus pode resolver. Mas Ele não te chamou para viver dessa forma. Descansar não significa ignorar os problemas ou cruzar os braços. Significa confiar que, mesmo quando você não vê saída, Deus já tem tudo preparado. Significa parar, respirar, significa aprender a silenciar a pressa, a ansiedade e a necessidade de querer controlar tudo sozinho e ouvir a voz dele. Se hoje seu coração está inquieto, essa mensagem e essa oração é para você. Se os pensamentos têm sido pesados demais, talvez seja a hora de parar, respirar e permitir que Deus cuide do que você não pode resolver. Porque a paz que Ele dá não é momentânea, não depende das circunstâncias e não falha. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Existe um peso invisível que muitas pessoas carregam sem perceber. A necessidade de manter tudo sob controle, como se cada detalhe da vida dependesse de decisões perfeitas, sem margem para erro. É uma busca constante por garantias, uma tentativa incansável de prever o que pode dar errado para evitar qualquer surpresa desagradável. Mas será que isso realmente funciona? Ou será que essa busca pela segurança absoluta só traz mais inquietação? A ansiedade nasce exatamente nesse espaço entre o querer e o não poder, entre o desejo de resolver tudo e a incapacidade de controlar tudo, pois esse tudo está além das suas próprias forças. O pensamento acelerado, o medo do inesperado,
o desgaste emocional de quem está sempre tentando segurar as rédeas da própria história. Mas e se esse controle de tudo nunca tivesse sido nosso? Jesus foi direto ao dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Mateus 6, 25. E essa não é uma sugestão qualquer. É um chamado para uma mudança de postura, para um descanso genuíno, na certeza de que há um Deus que sustenta todas as coisas. Quantas vezes a mente já ficou sobrecarregada, tentando encontrar soluções para problemas que sequer aconteceram? O medo do amanhã rouba a alegria do hoje, e a preocupação exagerada transforma até as bênçãos em fardos pesados. Há uma falsa sensação de segurança em planejar tudo nos mínimos detalhes, mas basta um imprevisto, uma mudança inesperada, para que tudo saia do controle e a angústia tome conta. Esse cansaço mental não surge do nada. Ele é resultado da insistência em carregar o que deveria estar nas mãos de Deus. Quem tenta controlar tudo se desgasta, porque a vida nunca foi feita para seguir um roteiro sem falhas. Existe o inesperado, existem os tempos de espera, existem as respostas que só chegam depois de um longo silêncio, e tudo isso faz parte do propósito. O problema não é se planejar, mas achar que o planejamento é garantia absoluta de sucesso. O problema não é desejar que tudo corra bem, mas viver refém do medo de que algo saia diferente do esperado. A mente agitada, o coração inquieto, a preocupação que nunca dá trégua, nada disso acrescenta um só dia à vida. Pelo contrário, tira a paz, desgasta o corpo e enfraquece a fé. Descansar em Deus não é descuido, é sabedoria. É entender que, mesmo que nem tudo saia como planejado, Ele continua no controle. É parar de tentar antecipar cenários e aprender a viver cada dia por vez. Porque a paz verdadeira não vem de ter todas as respostas, mas de confiar naquele que já tem o amanhã em suas mãos. Esperar nunca foi fácil para ninguém. A incerteza do que está por vir, a sensação de que o tempo está passando rápido demais, a angústia de não ver respostas no ritmo esperado, a mente inquieta, os pensamentos que correm sem direção, o medo de que nada aconteça. O coração quer acreditar, mas a ansiedade questiona. E se nunca acontecer? Há momentos em que Deus nos pede para parar, para confiar, descansar e apenas esperar. Mas como esperar quando tudo dentro de nós grita por movimento? Como aquietar a alma quando o desejo de solução é urgente? O silêncio de Deus muitas vezes testa a confiança. A pressa humana insiste em antecipar o que só pode acontecer no tempo certo. Mas será que essa pressa resolve algo? Ou será que no fim só gera desgaste emocional e cansaço desnecessário? A Bíblia diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmos 37, 7. O que essa palavra ensina é simples, mas profundo. Descansar e esperar. Mas a questão é, como descansar quando a espera parece longa demais? A inquietação surge quando há resistência ao processo. Quando a fé se enfraquece e a necessidade de controle volta a dominar. O coração se agita porque quer enxergar o final da história antes do tempo. Mas o tempo não pertence a nós. O tempo é de Deus. Muitas vezes, a demora é uma forma de Deus nos proteger. Nem sempre estamos preparados para aquilo que pedimos. O que hoje parece atraso pode ser livramento. O que parece silêncio pode ser cuidado. A resposta não chegou, mas isso não significa que Deus não está agindo. O problema da pressa é que ela pode nos levar por caminhos que Deus nunca planejou.
tomar decisões precipitadas, buscar atalhos, tentar resolver o que deveria ser entregue. Mas será que confiar em Deus significa agir por conta própria quando Ele pede para esperar? Ou significa permanecer firme, mesmo quando nada ao redor faz sentido? A espera pode ser difícil, mas nunca é em vão. Deus não ignora orações, não esquece promessas, não abandona aqueles que confiam nele. O tempo dele não é o nosso, mas é perfeito. O descanso verdadeiro não vem quando tudo se resolve, mas quando a alma aprende a confiar, mesmo no silêncio. Se hoje a espera tem sido pesada, talvez seja o momento de parar e respirar, de entregar, confiar e lembrar que Deus não falha, que tudo o que Ele prometeu se cumprirá no tempo certo. Não porque você se esforçou, não porque insistiu, mas porque Ele é fiel para cumprir. Nem sempre é o barulho externo que mais perturba. Muitas vezes, a maior tempestade acontece dentro da mente, onde os pensamentos parecem não ter pausa, onde o coração não encontra sossego. Uma busca constante por respostas, por segurança, por um alívio que nunca chega. O corpo descansa, mas a alma continua agitada. A paz que Deus oferece não é como a do mundo, não depende de circunstâncias favoráveis, de momentos perfeitos ou da ausência de problemas. É um descanso que nasce da confiança, que silencia o medo, que mantém o coração firme mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Uma paz que não faz sentido para a lógica humana, mas que sustenta aqueles que confiam em Deus. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Essa promessa não é apenas sobre um sentimento passageiro de tranquilidade, mas sobre uma proteção real para a mente e o coração. Muitas vezes, a paz não é sentida porque a entrega ainda não aconteceu. O medo ocupa o espaço que deveria ser da confiança. A oração se torna apenas um desabafo, mas no fundo, a preocupação ainda domina. O coração continua pesado, porque a ansiedade não foi deixada nas mãos de Deus. Há uma grande diferença entre pedir paz e viver nela. Quem entrega verdadeiramente seus medos a Deus, aprende a descansar, mesmo sem enxergar o caminho completo. Confia, não porque entende tudo, mas porque sabe que há um Pai que cuida. A mente inquieta busca constantemente soluções, alternativas, estratégias para evitar qualquer surpresa desagradável. Mas a verdadeira paz não vem do controle absoluto da vida. Ela nasce quando se entende que não há necessidade de saber de tudo, pois Deus já sabe. Quando se aprende a silenciar os pensamentos de dúvida e a substituir cada inquietação pela certeza de que há um propósito maior em tudo. O descanso em Deus não é passividade, mas confiança. Significa agir dentro do que está ao alcance e entregar a Ele o que ultrapassa os limites humanos. Significa reconhecer que algumas respostas só virão no tempo certo e que não há nada mais seguro do que estar nos planos de Deus. O coração que aprende a descansar vive diferente. Enxerga além das dificuldades, não se desespera com o que ainda não aconteceu, não perde o presente tentando antecipar o futuro, porque sabe que há uma paz que não se explica, mas se experimenta. Uma paz que não depende do externo, mas do que acontece dentro. Um descanso real que só Deus pode dar. O silêncio de Deus pode ser desconfortável. Quando as respostas demoram e o cenário não muda, a mente começa a criar questionamentos. Será que ele ouviu? Será que se importa? Será que esqueceu? A espera prolongada pode fazer parecer que Deus se distanciou, mas essa é apenas a percepção de quem se deixa levar pela ansiedade. A ausência de resposta imediata não significa ausência de cuidado.
Deus não opera dentro da pressa humana. Ele trabalha no tempo perfeito, enxergando muito além do que a visão limitada consegue perceber. Mas quando a espera se estende, o coração inquieto cria conclusões precipitadas. A impaciência gera a ilusão de abandono, quando, na verdade, Deus nunca saiu do controle. Muitas vezes, a falta de descanso não está no cansaço físico, mas na luta interna de quem insiste em carregar o que deveria ser entregue. Os pensamentos correm, as preocupações se acumulam e a paz parece distante. Mas Deus não nos chamou para viver dessa forma. Ele não deseja que a vida seja uma constante inquietação, um fardo insuportável de medos e inseguranças. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. O problema é que, na prática, entregar tudo a Deus parece simples, mas não é fácil. O medo de perder o controle faz com que, mesmo depois da oração, o coração continue pesado. Como se fosse necessário estar sempre alerta, sempre pensando em soluções, sempre pronto para resolver sozinho. A paz não depende da ausência de desafios, mas da confiança no cuidado de Deus. Ele sabe o momento certo, ele vê além do que se pode enxergar. Cada detalhe está sendo cuidado, cada etapa está sendo preparada. Nada está fora do lugar, mesmo quando tudo parece parado. Quem aprende a descansar em Deus vive com leveza. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque a confiança se torna maior do que a ansiedade. Quem entende que Deus não se atrasa, não se desespera. Quem sabe que Ele cuida, não perde tempo tentando resolver o que não lhe cabe. Descansar não significa que tudo estará resolvido no tempo esperado. Significa que, mesmo sem ver mudanças, o coração permanece firme. Que mesmo sem respostas imediatas, a certeza do cuidado de Deus é maior do que qualquer incerteza. Se hoje a sensação de abandono tem tentado dominar seus pensamentos, lembre-se, Deus não esquece, não ignora, não falha. O que Ele prometeu continua de pé. O tempo pode parecer longo, mas Ele nunca deixou de agir. O descanso real acontece quando essa verdade se torna maior do que qualquer preocupação. Quando o medo de não dar certo é substituído pela certeza de que, em Deus, tudo se cumprirá exatamente como deve ser. A vida nem sempre segue o ritmo que desejamos. Há dias em que a espera se arrasta, momentos em que a mente se sobrecarrega e o coração se inquieta. Mas Deus nunca pediu que você carregasse esse peso sozinho. Ele sempre esteve ali, esperando que você entregasse, confiasse, descansasse. Se os pensamentos têm sido pesados, se a ansiedade tem roubado sua paz, essa é a hora de soltar o que não está nas suas mãos. Nada escapa do controle de Deus, nenhuma lágrima passa despercebida, nenhum clamor fica sem resposta. Ele vê, Ele cuida, Ele age. E mesmo que hoje pareça difícil, a certeza do cuidado dele precisa ser maior do que qualquer medo. Antes de orarmos, respire fundo. Imagine-se colocando cada preocupação diante de Deus, como quem entrega um fardo que já não precisa carregar. Esse é um momento entre você e Ele, um tempo para silenciar a pressa e permitir que a paz do Senhor encha seu coração. Que essa oração seja um alívio para sua alma e um lembrete de que você nunca esteve sozinho. Deus está aqui e Ele cuida de você. Senhor meu Deus, neste momento coloco diante de Ti tudo o que pesa sobre o meu coração. O Senhor conhece cada pensamento que tem me inquietado, cada preocupação que tem roubado o meu descanso, cada angústia que tem tentado me afastar da Tua paz. Eu sei que não fui chamado para carregar fardos que pertencem a Ti, por isso, hoje, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Muitas vezes, a minha mente se acelera e o medo fala mais alto. As incertezas do amanhã tentam me consumir e eu me vejo perdido,
tentando encontrar soluções para o que não está ao meu alcance. Mas a tua palavra me lembra que não devo andar ansioso por coisa alguma, que devo lançar sobre ti todas as minhas preocupações, porque o Senhor cuida de mim. E se tu cuidas, por que devo temer? Senhor, eu preciso aprender a descansar em ti, não apenas com palavras, mas com o meu coração inteiro. Preciso confiar de verdade, sem duvidar, sem tentar resolver sozinho aquilo que só o Senhor pode fazer. Ensina-me a entregar e não pegar de volta, a lançar sobre ti meus medos e não continuar alimentando a preocupação, a lembrar todos os dias que a minha vida está segura em tuas mãos. Eu te peço que acalmes meu coração agora, que toda a inquietação que tem me feito perder o sono, toda a ansiedade que tem me impedido de sentir a tua presença, toda a dúvida que tem enfraquecido a minha fé, sejam silenciadas no nome de Jesus. Que a paz, que excede todo o entendimento, venha sobre mim agora. Que ela tome o meu interior, que preencha cada espaço vazio, que traga descanso para minha alma. Senhor, sei que os teus planos são maiores que os meus. Mesmo quando não entendo, mesmo quando parece que nada acontece, eu escolho confiar. Escolho descansar na certeza de que o Senhor nunca me abandonou, nunca me esqueceu, nunca deixou de agir ao meu favor. Ajuda-me a lembrar que o teu silêncio nunca significa ausência, mas sim um tempo de preparação. Sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não faz sentido para mim, mesmo quando o tempo parece longo, eu creio que tudo o que o Senhor faz é para o meu bem. Tira de mim a pressa de querer respostas imediatas, a ansiedade que me faz duvidar, o medo que tenta me fazer desistir. Coloca no meu coração a confiança inabalável de que o Senhor está no controle. Pai, eu entrego diante de ti tudo o que tenho segurado com as minhas próprias forças. Cada preocupação sobre o futuro, cada medo do que está por vir, cada situação que eu não sei como resolver. Eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu posso pedir ou pensar. Sei que o teu tempo é perfeito, que os teus caminhos são mais altos que os meus. E porque eu sei disso, eu descanso. Toma o meu coração, Senhor. Acalma a minha mente, renova as minhas forças, fortalece a minha fé. Que a minha confiança esteja em ti, não nas circunstâncias. Que eu aprenda a viver cada dia por vez, sem carregar o peso de um futuro que já está nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor nunca me deixou só. Obrigado porque, mesmo quando eu não vejo, o Senhor trabalha ao meu favor. Obrigado, porque a tua fidelidade não depende da minha fé, mas do teu amor incondicional. Eu escolho descansar, eu escolho confiar, eu escolho esperar, pois eu sei que tudo está no seu devido lugar. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, espero que depois dessa palavra e dessa oração, você tenha chegado até mais leve, mais perto do nosso Pai. Aquietar a alma é um exercício diário. O mundo nos pressiona a resolver tudo rapidamente, e nesse cenário, aprender a confiar e descansar em Deus se torna um ato de fé. Nem sempre será fácil, nem sempre as respostas virão no tempo esperado, mas a certeza de que Deus cuida muda a forma como enfrentamos as incertezas. O coração que descansa nele não se desespera, não se perde na ansiedade, não se deixa levar pelo medo. Agora, se essa mensagem fez bem a você, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso nos ajuda muito, pois o conteúdo é espalhado e faz com que mais pessoas encontrem essa palavra e fortalece esse propósito de espalhar o que vem de Deus. E nos comentários, escreva o que o seu coração estiver com vontade de escrever, ou simplesmente deixe uma frase para demonstrar a sua fé como: eu descanso em Deus, pois está tudo no lugar. Declare isso sobre sua vida.
Que essa seja a sua oração, o seu compromisso de não carregar mais o que pertence ao Senhor. Se deseja se aprofundar ainda mais na sua caminhada com Deus e fortalecer sua fé ao longo do ano, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado, há um material preparado para te guiar por um ano de oração e reflexão com Deus, ajudando você a manter um propósito firme e uma vida espiritual fortalecida. Dê uma olhada, tenho certeza de que fará diferença. Que Deus abençoe a sua vida e a sua caminhada. Nos encontramos na próxima mensagem.